A importância da educação financeira tem se tornado cada vez mais evidente em um mundo onde decisões financeiras sólidas são cruciais para garantir a estabilidade econômica pessoal e familiar. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21:20. Robert Kiyosaki, empresário e autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, expõe seu ponto de vista em uma de suas entrevistas, como veremos a seguir. A ideia mais obsoleta é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Então, por que você economizaria dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% e os 99% é enorme. Veja, não é só dinheiro. Você tem que dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda existe uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E a pessoa de classe média quer segurança, quer aquele salário fixo. E há uma pessoa rica, e todas elas estão dentro de nós, exceto o que não é ensinado. Se você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário, não é ensinado a como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia receber na vida. Ele diz que no momento em que você recebe um salário, você é um empregado, e essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso enlouquecia meu pai pobre, um funcionário do governo. Você tem que pagar as pessoas, e o pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como um empreendedor, se o pai rico falhasse, eu simplesmente começaria outra empresa. Eu não preciso de um salário, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores. Então, o empreendedor não é tanto o negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade e o conjunto de habilidades e o conjunto diferente de regras. Veja, eu não opero pequenas empresas. Elas não operam nas mesmas regras que grandes empresas. Empreendedor é primeiro uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é empregado ou pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi um empreendedor e está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a eles? Bem, eu vou apenas contar a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Sabe, meu último salário ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e dos melhores dias da minha vida. Eu estava trabalhando para a Xerox. E meu chefe me deu meu último salário. Era um cheque de bônus. Acho que era cerca de $30.000. Porém, era tributável. Esse é o único problema com isso. Então, eu recebi esse cheque e pensei, meu Deus, eu estava animado, mas também perturbado. E então, um outro cara chega, para mim, o John, e diz, você vai voltar, eu disse. Por quê? Ele diz, porque você vai falhar. Eu olhei para ele e disse algumas palavras feias, porém era o que ele fez. Ele deixou a Xerox, falhou e voltou. E eu disse, olha, você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca vou voltar. E essa é a atitude. Sabe o que quero dizer? Se você diz, bem, se eu falhar eu volto para a mamãe e o papai, então é isso que você vai fazer. Eu me tornei um empreendedor, porque eu não tinha dinheiro, e não tive dinheiro por anos. Eu não tinha um salário. Mas foi isso que meu pai rico me encorajou a fazer. Quando você não tem esse salário, você fica mais faminto, mais esperto, e é um teste do seu caráter. Você se torna um criminoso, você se torna desonesto, você vai trapacear e roubar, ou você vai se tornar um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é, quando não tem nada. Muitas pessoas dizem, o que vai acontecer comigo? Você sempre tem que olhar para o quadro geral também.
Você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que está por vir. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se dar mal. Sabe, quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, nós verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, eu entro em dívidas. Eu acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Eu fui de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. A cada mês entra mais dinheiro porque meu custo de dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair das dívidas, eu estou dizendo para aprender a usar a dívida. Quando eu voltei do Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi para ir para a escola para aprender a investir em imóveis. Não era sobre imóveis, era sobre como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam a classe média mais pobre. Então todos os caras ricos que são médicos e advogados, sabe? Aqueles caras estão se dando mal e eles não sabem por quê. Eles ganham muito dinheiro, mas o que levam para casa é menos. Meu médico diz, adivinha? Eu finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse, quanto você paga de imposto? Ele diz, 600 mil em impostos. Isso não é ruim, mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. Esta é a razão porque eu não trabalho por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro, você é tributado. Então, essa é a lição número 1. Em Pai Rico, Pai Pobre, os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos em vez disso é criar negócios como empreendedores. Nós adquirimos imóveis, eu não invisto no mercado de ações. A razão é porque, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre minha renda, quanto eu ganho e quanto eu pago em impostos. E é por isso que eu sou um empreendedor. Assim como um investidor em imóveis, eu pago 0 imposto. Então, toda vez que eu ganho $1 milhão como um empreendedor, eu imediatamente invisto em imóveis. Eu tenho uma alavancagem de 4-1. Então, eu coloco $1 milhão em imóveis e eu recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu amo bancos. Mas os bancos estão ferrando todo mundo. Terrível, mas é bom para mim. Quando temos ideias obsoletas, temos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar sua casa porque é um ativo, investir a longo prazo, toda essa ideia é obsoleta. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, claro que não. Só estou dizendo que a educação é o mais importante antes, era apenas obsoleta. Sabe, existe a lei de Moore, que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo fica obsoleto em 18 meses. Este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto. E é por isso que eu sou o cara velho. Sabe, eu encontro meus amigos que foram para Harvard e, digo, isso foi há quanto tempo? 50 anos atrás. Hoje os bancos estão cobrando juros para você economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimiram muito. E é por isso que existem bolhas em ações e bolhas em imóveis e tudo isso. As pessoas estão se desfazendo do dinheiro porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores. E ainda assim as pessoas querem um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta também. Você deve aprender a entrar em dívidas e como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual o 1% está lá em cima e os 99% estão indo para baixo é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos. E qualquer empreendedor pensa, eu vou apenas ganhar dinheiro e começar um negócio,
e ganhar muito dinheiro. Por que nós falamos sobre isso? Eles realmente têm que sentir o cheiro das rosas. Existem 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. 24 milhões são o que chamam de empreendedores de uma só pessoa. Eles são chamados de empreendedores, não empregados. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém diz isso a eles. Mas o que estamos realmente falando é que não existe uma economia ruim. Sabe, existe uma economia externa. Você e eu, todos nós temos uma economia externa. Mas nós também temos uma economia interna, e a força de vontade é para mudar nossa economia interna. Eu posso ver o bem e eu posso ver o mal. Eu realmente não dou a mínima, porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, tudo o que eles vão ver é um cara mau, porque eles não sabem como ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média tem uma economia de classe média. Sabe, o que eles querem é uma casa agradável, um salário fixo, um emprego e um carro. E então, quando você tira o emprego deles, isso é um desastre. Bem, já que um empreendedor não tem um emprego de qualquer maneira, não é grande coisa. Então Buck Fuller me ensinou. Sempre há dois lados. Saber usar no mínimo o plural 2. Se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa, você não pode controlar. Eu posso controlar sim. Isso é chamado de foco interno versus um foco externo. O verdadeiro empreendedor tem um foco interno, e se eles caírem, eles dizem: "Ó, isso é bom, porque eu vou subir mais alto." Já a pessoa média vai cair e dizer: "Ó, eu vou tomar um pouco de Prozac." Todos os erros importam. Isso significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, da maneira como eles caem, eles sempre se levantam. Eles podem se levantar e ir mais alto, mas não importa o que aconteça com eles. Eles ficam mais fortes e melhores, mais espertos e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca tem tanto medo do que pode acontecer e que geralmente acontece. Se as pessoas têm medo de perder seus empregos, elas geralmente perdem seus empregos. Quero dizer que você pode controlar sim. E o primeiro trabalho do empreendedor é controlar sua mentalidade interna e não a externa. Se você recebe um salário, você é um empregado. Você tem que ser mais forte do que isso. É sobre seu controle interno. Assim como Robert Kiyosaki enfatiza a importância da educação financeira e que através de obras como Pai Rico, Pai Pobre, destacam que a compreensão e gestão eficaz das finanças podem transformar nossas vidas, impulsionando a independência financeira e o sucesso a longo prazo. Após esta reflexão, podemos concluir a importância da prudência e da economia. Claro que cada pessoa carrega consigo sua visão e seu ponto de vista, cabendo a nós sabermos filtrar as informações e absorver somente aquilo o que é mais valioso para cada um de nós. Ressaltamos ainda que o sábio faz provisões para o futuro, enquanto o tolo consome tudo sem planejamento. Essa abordagem é refletida em ensinamentos antigos, como os encontrados na Bíblia e no estoicismo, que apesar de não ser um manual de empreendedorismo, mas seus princípios podem fornecer uma base sólida para enfrentar os desafios do mundo dos negócios com sabedoria, resiliência e ética, que enfatizam a prudência, o controle e a sabedoria na administração dos recursos. Ao integrar esses conceitos atemporais com estratégias modernas de educação financeira, criamos uma base sólida que nos capacita a fazer escolhas mais informadas e responsáveis, promovendo, assim, um futuro financeiramente seguro e promissor, garantindo a estabilidade econômica pessoal e familiar. Mas lembre, só depende de você. Inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdos.